Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Kriegner, como fazer as pessoas entenderem que o social também faz parte do corpo igreja? Putz, necessário, cara. A gente precisa lembrar, verdadeira religião, é o que a palavra fala, verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, mas tem uma segunda parte, e viver em santidade. Então tem gente que usa esse versículo, esquece da parte do órfãos e viúvas e fala da parte santidade, da parte moral só. É moral. Muito importante, necessário. Caráter de Cristo, moral, moralidade cristã, tudo isso, cara, não podemos negociar assim. 1 milímetro, não dá para mexer, entendeu? É o que a Bíblia fala e ponto. Mas tem um outro lado, que é também o dos órfãos e das viúvas. E tem gente que só fala dos órfãos e das viúvas e esquece da moral e diz, não vamos perder tempo falando de coisas que Jesus não falou. Então Jesus não criticou, por exemplo, a questão da homossexualidade. Jesus não falou sobre isso. Então isso não é uma coisa que merece a atenção da igreja. Merece a atenção da igreja, sim. Está na Bíblia, é bíblico, né? Então a gente vai abordar esse tipo de coisa. Jesus não nominalmente abordou uma série de outras coisas. Ele não falou de pedofilia, então isso não é importante? Exato. Ele não falou de uma série de outras coisas que também, assim, nominalmente, né? Mas quando você vai entendendo, você vai percebendo, opa, peraí, ele falou sim. Ele não deu nome aos bois, mas ele tratou disso. Então, a gente tem que lembrar disso. Para mim, isso é a chave. A gente lembrar. Nós precisamos ter o posicionamento moral, a gente precisa ter a fidelidade com a Bíblia, com o que a palavra diz, e a gente não pode permitir com que isso tire a compaixão, né, do nosso coração e as obras. Atos 4, cara. Para mim, isso aí é um retrato de Atos 4. Pedro e João, diante do Sinédrio. Sinédrio pronto para teologicamente desmistificar aquilo que eles iam defender, que era o fato de Jesus ter sido ser o Messias, ter ressuscitado e tudo mais. E aí Pedro e João sabem que eles vão ser questionados, e aí a primeira coisa que Pedro fala é assim, olha, eu só queria lembrar aqui vocês, parafraseando, né? Só queria lembrar aqui que nós estamos reunidos nessa reunião, vocês chamaram a gente aqui, porque um milagre foi feito. Ele já dá a letra ali no começo. A gente não veio debater teologia, a gente está falando em cima de um sinal concreto. E aí o Sinédrio pergunta, na autoridade de quem vocês vêm fazer esse milagre? No nome de quem vocês estão? E aí ele começa a pregar sobre Jesus ser o Messias. E aí o Sinédrio se reúne, deixa Pedro e João de um lado, e aí eles se reúnem e a palavra fala que eles ficam maravilhados porque Pedro e João eram iletrados e incultos. Então eles falam, com certeza esses andaram com Jesus, porque eles não teriam capacidade natural para fazer o que estão fazendo, né? Então isso é uma característica do povo de Deus. Talvez você não tenha o currículo, você não fez todos os cursos, mas você tem o Espírito Santo te embalando ali e Jesus te inspirando. E aí o versículo seguinte, logo em seguida, acho que 2 para frente, ele fala assim, o Sinédrio se reúne e fala assim, pessoal, o que nós vamos fazer? Porque um sinal foi feito diante de toda Jerusalém e nós não podemos negar. Cara, isso para mim é a chave da atuação da igreja nesse momento, para responder a pergunta. Porque, às vezes, a gente fica debatendo coisas teologicamente, que era a intenção do Sinédrio ali. Mas a gente tem que lembrar que tem certas coisas que não vai ser o argumento, embora a gente tenha que ter o argumento. Não vai ser a retórica, embora a gente tenha que ter a retórica. Vai ser o sinal que foi feito. Um sinal foi feito diante de toda... Eles estavam ali diante de uma impossibilidade. O que é? Eles tinham mais argumentos, eles eram mais estudados que Pedro e João, eles eram muito mais experimentados, eles tinham mais moral diante do povo, e aí, de repente, eles percebem que aquilo não era válido. Eles poderiam dar a explicação teológica que quisessem, mas aquilo não seria válido porque um sinal foi feito diante de toda Jerusalém e nós não podemos negar. Então é aquele negócio, vamos debater se Deus cura, se Deus não cura? Vamos, podemos debater, mas vamos trazer um enfermo aqui, orar por ele e ver o que acontece? Vamos debater se a palavra é suficiente, ela é verdadeira ou não? Vamos debater, mas vamos pegar aqui, as famílias que seguem a palavra de Deus, que têm uma vida de acordo com que seguem o Espírito de Deus, essas famílias, vamos pegar os resultados na vida deles, os testemunhos e comparar com aquelas que não têm, e vamos ver qual que é a diferença na prática. E eu acho que às vezes falta isso. A gente está numa geração que gosta de debater no TikTok, no Twitter, no Instagram, mas a gente não gosta de fazer. E para mim essa é a grande diferença daí, da gente entender que, peraí, eu vou pregar moral? Vou pregar meus valores? Princípios? Vou lutar por eles até o fim. Mas eu não posso esquecer, na minha mão tem que ter resultado. No meu portfólio de vida tem que ter dados.
Quantas vidas eu transformei? Quantas pessoas eu discipulei? Quantas pessoas eu tirei do pecado? Quantos demônios eu expulsei? Quantas pessoas eu tirei da pobreza? Quantas pessoas eu ajudei a ter uma educação? Quantas pessoas eu tirei de um vício? Preciso ter dados, porque senão eu me torno de verdade um religioso, que só quero saber de moral, moral, moral. Não, por que eu quero moral? Porque eu quero que as pessoas conheçam a Deus. E a moral, na sua essência, ela vai apontando para Deus, né? Então, enfim. Cara, e dentro desse... Hoje você opera socialmente através do Dunamis, através Sim. de organizações que já são cristãs Sim. e tem todo um cunho missional em cima disso. Exatamente. A minha pergunta é, quando você esteve por essas outras... Aí, eu também vou querer, viu, meu amigo? O farol tá baixando já ali. Quando você esteve operando socialmente através de organizações que não eram cristãs, igual você fez pelo Banco Mundial, pelas Nações Unidas, né, o Instituto Humanitário, tal. Como não operar em assistencialismo, que é sopa sem cruz, calçado sem cruz. Exatamente. Porque se for tratar de social, a tua mãe com um grupo de amigos está operando socialmente. E faz muito melhor que a gente. Pra falar a verdade. Mas também, cara, vamos falar, os espíritos também estão fazendo isso. Cara, religiões e credos e tudo mais estão fazendo a mesma coisa. Como operar socialmente no meio de um lugar onde todo o plano é sobre isso, sobre o social, mas você tem um propósito acima de tudo, que é não dar um sopa, uma calçado, uma pintura, uma reforma sem a mensagem da cruz. O propósito de tudo aquilo é por isso. Obrigado. Como se mover nisso? Como você se moveu na época? Quais foram as dificuldades? Quais foram os frutos? Que eu queria saber sobre isso. Eu realmente tenho essa pergunta. Tiveram situações que eu vivi que, assim, a gente estava lá discutindo, por exemplo, é que eu não vou entrar muito no detalhe do evento para não expor também, mas, assim, era um evento que era completamente secular, não tinha nenhum viés cristão, nenhum viés espiritual, né? Mas a gente... uma coisa que eu aprendi muito, e o Theo fala muito isso, o Theo Hayashi, todo momento é uma oportunidade de você trazer os céus. Tudo que você está fazendo é uma oportunidade de trazer o céu na terra, né? Até eu falo muito sobre isso. A oração é uma permissão terrena para uma invasão celestial. Você está andando para um lugar, começa a orar. Começa a perceber, Deus, como que o Senhor quer agir nesse lugar. E no meio do cenário, eu lembro nessa conferência que eu estava falando, de estar conversando ali com uma mulher que era ativistaça, assim, em questão de meio ambiente, mas você percebia que os valores dela eram diferentes dos valores da palavra, e ela estava trazendo várias coisas, e eu trouxe uma palavra de conhecimento para ela, a respeito do irmão dela. E fez todo sentido, cara. E aí ela parou e falou, como que você sabe disso? Você foi marchando em direção. Cara, já vamos, entendeu? Porque não adianta. Eu não posso chegar e querer apresentar... Fez o corque aqui. Mano, você tem que chegar no sobrenatural, velho. Você tem que trazer algo que a pessoa ela vai parar e perceber, cara, o que tá acontecendo, entendeu? Como que você sabe disso? Você não tá com palavras de persuasão, mas você tá com espírito e poder. E no final do dia, a gente tem que lembrar que Jesus não morreu pela ideologia. Jesus morreu pelas vidas. Exato. Então, meu primeiro objetivo não é converter a ideologia das pessoas. Eu preciso primeiro amar aquela pessoa para ela vir conhecer Jesus. E aí, nesse caminho de conhecer Jesus, ela vai tendo os alinhamentos necessários, né? Então, ficar brigando só por questão ideológica, às vezes você entra numa batalha aí que você não tem muita proteção, né? E o meu background de intercessor aí ajuda a entender isso. Você não vai entrar numa batalha que você não tem proteção, que você vai levar na cabeça, né? Mas o que eu quero dizer com isso é assim, entreguei uma palavra de conhecimento. E aí, sobre o irmão dela, ela ficou impressionada. E aí eu comecei a falar. E aí Deus foi dando outras palavras também sobre isso. E aquilo trouxe alimento para ela. Nesse episódio específico, ela não chegou a aceitar Jesus, não foi completo ali. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Então eu creio que alguma coisa aconteceu ali. Sempre a gente tem a oportunidade de trazer o sobrenatural. E o sobrenatural é isso que faz a diferença. A diferença do assistencialismo para uma visão de justiça social do reino também, ela não é por exemplo, o pessoal fala, assistencialismo é você ficar dando pão. O desenvolvimento, ele é você dar o peixe, né? E aí o desenvolvimento é você ensinar a pescar. Também, se você aplica um olhar aí do reino de Deus, você percebe que o desenvolvimento de verdade não é só ensinar a pescar, é você trazer o sobrenatural. Porque o cara, ele pode saber pescar, ele pode ter peixe, mas se ele não tem vida no espírito,
O que adianta? Falta propósito. Falta propósito, falta visão. Sem visão o povo perece. A gente já sabe qual que vai ser. Então eu não posso, como cristão, somente me satisfazer em, por exemplo, eu vou ensinar uma profissão. Isso é importante, que a gente vive, as pessoas precisam pagar conta, precisam comer. Mas eu também preciso dar o pão da vida para elas, né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, o que é mais importante? Ele estava meio que confrontando nesse cenário, queria fazer uma ação social. Ele falou, o que é mais importante? Você dar o pão ou você falar de Jesus? Eu falei, bom, eu não quero olhar isso aí como duas coisas excludentes. Eu vou dar o pão e vou falar de Jesus. Agora, se eu tiver que dar o pão e não puder falar de Jesus, isso me incomoda profundamente, porque eu estou dando É a mesma coisa, o cara está com um problema seríssimo de doença e eu fico dando um dipirona para passar a dor, sendo que eu tenho a cura para a dor dele. Mas eu fico curando o sintoma. Esse é o pão, entendeu? Então eu quero fazer os dois. Eu não quero desassociar em nenhum momento. Mas a gente não pode esquecer. E para mim, a chave para a gente não cair no assistencialismo é mais do que uma visão de desenvolvimento. É uma visão do sobrenatural. Preciso trazer uma palavra de Deus. Preciso trazer uma palavra de conhecimento. Preciso orar por cura. Eu preciso orar por salvação. Eu preciso pregar. Eu preciso testemunhar. E não é de um jeito invasivo, né? Como a gente vê em muitas igrejas, do tipo, se você não assistir o culto, você não ganha comida no final. Tem muita gente que faz isso. Eu vou pregar, você está com fome? Tá bom, então eu vou pregar, você ouve e aí você come depois. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é assim, a gente precisa entender que a diferença vai estar no mover de Deus, no sobrenatural.